Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa terceira live. Eu sou o Leandro Avelar, a gente está transmitindo do Estúdio Criativo. Sejam bem-vindos, vocês que estão aí na nossa sala de bate-papo, online. Só lembrando vocês, a gente tem aqui a nossa equipe, está o Paulo César, a Giane, estão colaborando aqui hoje. Eles estão acompanhando vocês aí no computador. Então, se vocês tiverem pergunta durante o processo, pode mandar durante o processo, pode mandar. Cada vez que a gente der uma pausa, que a gente vai dar algumas pausas, quando der a pausa, a gente vai passar um vídeo, mostrar algumas fotos, enquanto eu sei tomar umas fotos, alguma coisa assim, mas vocês fiquem à vontade, que eles vão transmitindo pra gente essa informação, pra se eu conseguir desenvolver uma conversa mais direcionada para vocês, espero que seja mais proveitoso. Lembrando vocês que essa daqui é a nossa terceira live, o Tesouro dos Mamulengos, que é do edital 06 de 2020, que é o edital para a criação de espetáculo para exibição online, infanto-juvenil. Em breve, essa nossa peça está sendo organizado, esse espetáculo. Esse espetáculo é uma experiência que o grupo está fazendo. Eu já falei na outra live, a gente vai trabalhar com bonecos mais simples, bonecos confeccionados que pode ser feito em casa, porque eu vou deixar os moldes depois para crianças, professores, educadores que queiram reproduzir. A gente vai deixar uma série de moldes de personagens para vocês, muito simples, que podem ser feitos com tecido em casa, com material que você tem dentro de casa, caso você queira trabalhar um espetáculo de animação. Só que nesse caso, qual que é a experiência? Como ele é online, e nesse período dessa crise, dessa pandemia mundial, que ainda está aí se dissolvendo devagarzinho, graças a Deus as coisas estão mudando, a vida está voltando ao normal, esperamos que em breve esteja tudo em ordem, que todos estejam com saúde, mas a gente aproveitou esse período, porque também até dentro do próprio grupo a gente passou um processo, aí teve pessoas do grupo que teve parente que pegou o vírus, estava com o vírus, outros com suspeita, então a gente também está evitando o grupo todo se reunir no local só. É complicado ensaiar nesse período, né, por causa das restrições, e convenhamos, é difícil. Para o ator de palco já é difícil nesse período você tentar ensaiar usando máscara, agora você imagina o bonequeiro, o teacher, que trabalha atrás daquele palquinho pequeno que de 2 metros quadrados, você ficar ali 4, 5 pessoas amontoadas dentro daquele quadro. E é impossível, com a máscara não tem como, você não consegue respirar, não consegue falar. Então a gente está aproveitando para quê? A gente está fazendo tomadas separadas, o espetáculo está sendo montado, a gente quando se reúne, a gente faz tomadas separadas dos bonecos e a gente está juntando isso depois, tudo na filmagem, fazendo a edição para criar o espetáculo. E essa fase nos possibilitou fazer um trabalho que há muito tempo o nosso grupo está querendo fazer, que é começar o nosso primeiro trabalho de animação. A gente já tem pesquisado aí bastante o desenvolvimento de desenho animado, o desenvolvimento de personagem para jogo, só que dessa vez a gente vai usar esses bonecos, a gente vai trabalhar com esses fantoches, no caso a gente vai usar fantoche para o trabalho. Hoje eu vou falar um pouco da diferença dele para o Mamulengo, só que a estrutura de texto, enredo, toda a composição, ela vem do teatro de Mamulengo. A origem do texto, ela é muito próxima à origem do texto de cordel. A gente vai trabalhar muito com o teatro de cordel, com a poesia urbana. Esse é o trabalho. E vamos fazer o quê? A gente vai ter os bonecos, aí com os bonecos a gente vai trabalhar com os cenários, a gente vai inserir os cenários, a gente vai inserir efeito, trilha sonora. Então é a nossa primeira investida, nosso primeiro trabalho nesse sentido de começar a criar animações. Porque a ideia do grupo é ir aperfeiçoando, a gente criou o estúdio com esse objetivo. Dentro do espaço Estúdio Criativo aqui, a gente tem um núcleo, que é o núcleo e-sport, e-games, que ele é o núcleo, como é que é mesmo? Não, e-sports, aqui não é minha área, é a área do Paulo César, que ele é mais ligado à questão de jogos, é o pessoal que gosta mais de jogos, que curte, participa de campeonato, e eles estão estudando a parte de criação, a partir de espetáculos que a gente tem de Mamulengo, transformar esses espetáculos em jogos, em plataformas móveis, para celular, para o computador, para tablet. E eles escolheram o Tesouro dos Mamulengos. Na verdade, eles pegaram uma peça chamada O Tesouro dos Mamulengos, mas aí eu reescrevi o roteiro e a gente criou uma versão dela
que fala sobre a origem do Mestre Biriba, que é o personagem carro-chefe da nossa família de boneco. Então The Legend de Biriba, a lenda de Biriba, que vai falar um pouco da origem desse personagem antes dele virar mestre, como que foi a infância dele, como que ele foi adquirindo o caráter dele, a personalidade dele, como que se aproximou dele o escudeiro, que é o Januário, como que ele se apaixona pela Rosinha, que é o amor eterno dele, qual que é a relação dele com a cidade, com o padre, com a polícia, com o exército, com os políticos, com o coronel. Lá a gente vai discutir, dentro do jogo, eles estão criando uma estrutura de 10 fases, né? São 10 fases, as 10 fases vão passar os 10 estados do Nordeste brasileiro, cada fase vai ser num dos estados, e ela conta uma história, que é um circuito, é uma busca que ele vai fazer na adolescência dele, que ajuda a moldar o nosso personagem. Então, com base nesse trabalho deles, que eles estão mais ligados aí à computação, essa área, a gente vai aproveitar agora, nesse espetáculo, vai ser a nossa primeira versão, que a gente vai inserir a animação de boneco, e eles vão trabalhar com essa parte de colocar o cenário, colocar os elementos, e criar essa primeira novelinha, porque a gente vai pegar o espetáculo, e para ficar mais fácil, como é online, a gente já, assim, tivemos fazendo alguns testes, a gente já descobriu que é difícil ficar, principalmente criança. Como o espetáculo nosso sempre é voltado para criança, você colocar as crianças 1 hora, 40 minutos, 1 hora sentado na frente de uma tela. E como a gente está fazendo parceria com várias escolas, associações que trabalham com educação, e eles vão ajudar a distribuir esse trabalho nosso, vão passar em sala de aula, vão encaminhar, a gente vai pegar o espetáculo assim que estiver todo pronto, ele vai ser dividido também em 10 módulos, que a ideia veio lá do jogo que eu falei para vocês, então vai se transformar em uma novelinha, o espetáculo é uma novelinha contado em 10 blocos, porque aí esses blocos, eles são menores, aí com 10 minutos, 15 minutos, para a sala de aula, o professor pode colocar como um trabalho, ela passa um capítulo, passa outro, pode ser discutido. Isso também é mais fácil para assistir no celular, para fazer o download, acompanhar. Então, só para deixar claro para vocês, é esse formato que a gente vai fazer. E esse projeto, dentro dele, tem as lives, que são 8 lives, onde a gente vai estar discutindo o processo criativo da companhia. Então, hoje a gente está na live de número 3. Então, como a gente está conversando aqui, lembrando vocês, assim, na primeira live a gente fez uma apresentação do que era o conteúdo, do que a gente ia conversar sobre o processo criativo. Eu contei para vocês da onde? O espetáculo, quem vai montar é a Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos. Ela foi fundada em 98. Então a gente eu já contei para vocês a origem dela, como que ela nasceu, que o grupo tinha aquela ligação com a igreja, eu fiz um resumo, contei como a gente evoluiu, a gente saiu, como que o grupo começou a criar as características dele, começou a descobrir sua metodologia, a sua cara, seu formato, até chegar no que a Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos é hoje. Ela tem uma companhia focado especificamente no teatro de animação, e com um foco maior no teatro de mamulengo e o popular, o teatro mais popular de boneco, aquele de rua, que é o que a gente faz desde de garoto, de moleque, e a gente gosta de fazer. E aí nessa primeira live eu fiz essa apresentação, falei da companhia. Na segunda live eu falei para vocês sobre um núcleo que existe dentro aqui do nosso projeto, dentro da instituição, que tem uma outra turma, uma outra equipe, que é o pessoal, a gente tem marceneiro, a gente tem serralheiro, a gente tem amigos que trabalham com eletrônica, que esse núcleo nasceu que ele é um desdobramento da companhia, porque dentro da companhia, conforme eu contei que a gente começou a trabalhar o teatro, crescer, a gente começou a desenvolver cenário, aí começamos a confeccionar peça para carnaval, para decoração, e aí a gente começou o quê? Sentimos a necessidade de ter um espaço para a gente pesquisar, para a gente criar material, testar material, trabalhar com madeira, com espuma, com isopor, ver o que dava certo, dava errado, trabalhar efeito, criar. E isso acabou se desdobrando e foi criado o Núcleo Mestre Biribá, que é o núcleo de estudo e pesquisa de teatro de animação e formas animadas. E dentro desse cenário, dentro desse núcleo, se trabalha essa parte, toda a parte de cenografia, a parte de iluminação, de sonoplastia, trabalha a pesquisa de figurino, e esse núcleo tem uma importância grande dentro do nosso processo. E hoje, no que eu estou contando para vocês,
É legal que, assim, como a gente faz parte, a gente tem um guarda-chuva jurídico que hoje apoia tanto a Companhia de Teatro Seis Momentos como todos os núcleos. A gente tem o núcleo grande, que é a Casa do Hip Hop Santa Cruz, tem a FAAS, que é a Frente Arte Santa Cruz, as duas ficam dentro da favela Santa Cruz, no centro da cidade de São José dos Campos. Lembrando que é a maior favela, a maior comunidade do Vale do Paraíba. Ela é ilhada dentro do centro da cidade. A gente falou um pouco sobre a história dela, mas eu devo falar mais para frente um pouco sobre o trabalho nosso de arte lá dentro dessa comunidade, porque eu preciso falar para vocês um pouco sobre isso também, porque isso reflete muito na forma como a gente cria espetáculo, faz parte da nossa característica, porque o teatro de Mamulengo, que hoje eu vou entrar um pouco mais no teatro de animação, você vai entender que não só o Mamulengo, mas a história do teatro de animação, ele reflete muito as causas sociais, o dia a dia do mestre bonequeiro, do cara que está trabalhando, está lá na frente, e para vocês entenderem um pouco mais esse processo de criação. Então, tivemos a primeira, a segunda live, essa é a terceira. Essa terceira hoje, eu vou estar falando com vocês um pouco sobre esse eixo das artes cênicas, que é o eixo do teatro. A gente sempre falou, a vida toda você cresceu escutando falar de teatro de bonecos. O teatro de bonecos ele evoluiu, ele virou o teatro de animação. Aí esse teatro de animação dentro dele, conforme foi evoluindo, aí virou teatro de formas animadas. Então hoje você tem várias pesquisas, vários estudos, várias publicações que falam sobre a relação entre o inanimado e o humano. Então se você tem assim, sobre o objeto, o boneco, e essa relação que ele tem com o fantástico, com outro plano espiritual e com o ser humano, o bonequeiro, que ele faz o meio campo, pode-se dizer, que é aquele que pega esse boneco, esse símbolo, e pega a história dele, através do seu corpo, da sua voz, ele transfere isso para o público, para o mundo humano, e dá vida criando essa sinergia, essa relação com o público. E falando em sinergia, é um dos motivos que o nosso espetáculo vai ter esse formato, que a gente está aproveitando a fase para fazer esse formato. Por quê? Vocês que trabalham já na área de arte, você viu que nos últimos anos já tem saído muitos editais online, exposição online, galeria virtual, espetáculo para exposição online, oficina online, e a tendência é essa, você sabe disso, a tendência é seguir por esse caminho, ok? Então a gente está aproveitando, eu falando de sinergia, o quê? O que faz a arte cênica, o trabalho dela, a gente que trabalha com arte cênica, é a sinergia, é aquele contato com o público, aquela energia que vem do público, aquela interação. E no teatro de boneco, no teatro de mamulengo, teatro popular, ele só existe praticamente nessas condições, as condições de troca de energia. Então, esse formato que a gente está tentando é o quê? É começar a evoluir também para a época da computação gráfica, para as filmagens, para o celular, para as redes sociais, mas tentar criar mecanismos de manter a sinergia, a troca de energia e de informação. Tá bom, pessoal? A gente vai entrar aqui com um comercial rapidinho e eu já volto para a gente continuar o nosso bate-papo aí sobre animação. Lembrando vocês, se vocês já quiserem deixar alguma pergunta, pode ir mandando que o pessoal já vai me passar. Enquanto eu estou saindo, vai estar passando aqui para vocês, a gente vai estar passando algumas imagens colhidas de vários tipos de teatro de boneco, de várias categorias, imagens, pequenos vídeos. Durante esse período que eu estiver fora, eu quero que vocês vão olhando, porque eu vou estar citando a maior parte dessas imagens no próximo bloco aqui. Tá bom? Até que daqui a pouco, fiquem à vontade, a sala está aberta, é com vocês. Ok, estou voltando, vamos reabrir aqui a nossa imagem, voltar para o nosso bate-papo. Então agora nesse bloco, vocês viram aí as imagens, algumas gravações que a gente passou para vocês. Lá agora eu não coloquei o nome, mas lembrando, um detalhe. Na hora de fazer a edição, essa live, conversa, bate-papo que a gente está fazendo hoje, na edição dela, assim como as anteriores, que já estão lá disponíveis no nosso canal de YouTube, o endereço está aqui embaixo para vocês, e também está no nosso site, você pode acessar.
a gente está editando todas as lives, aí quando a gente edita, que a gente reapresenta essas imagens, a gente está incluindo mais imagens, colocando legendas, colocando observações para enriquecer esse conteúdo, que o objetivo é que você possa usar cada uma dessas aulas de criação, de desenvolvimento de ideia para espetáculo, você possa usar como referência depois para o seu trabalho, para você também criar o seu, porque a gente deixou para vocês uma observação, a ideia de vocês também pegar uma hora, pegar seu grupo, seja você de dança, de teatro, de qualquer área que você for artística, cria seus vídeos, grava um pouco do seu processo, você na oficina, você ensaiando, você no palco, o trabalho de corpo. Vai gravando isso, depois vai montando, editando, montando módulos que fala sobre a sua trajetória, o seu jeito de fazer, o seu jeito de criar. E é muito legal porque a gente pega aqui imagens de trabalhos anteriores nosso e isso te ajuda a evoluir, a corrigir erros. Agora mesmo que eu estava aqui fora da cena aqui, eu estava falando com uma das pessoas presentes aqui hoje no estúdio para me dar um toque, que eu com o tempo eu acabei desenvolvendo um vício de fala. Qual vício? Não terminar uma palavra. Às vezes eu penso, só que aí vai falando mais rápido, e aí eu acho que eu terminei a palavra, terminei a frase, não terminei. Eu falei para ele que isso é engraçado, porque quando eu comecei a aprender teatro, eu tive um grande mestre, que era o Urso Henrique, a gente chamava ele só de Urso, e o Urso ele tinha esse hábito. Só um segundinho, gente, está passando o ônibus aqui próximo, que o espaço nosso a gente ainda não colocou a vedação, então eu já falei para vocês. E aqui tem muito pássaro, vocês vão escutar aí bastante passarinho, arara, tem uma grande quantidade de espécies aqui. Mas não se preocupe, isso não atrapalha os nossos assuntos. Mas voltando no Urso, o Urso tinha essa mania, quando eu comecei a aprender com ele, o grupo, ele ajudou muito o grupo quando nasceu, ele começava a contar. Gente, vocês vão pegar esse copo d'água, aí ele usava um óculos, vocês vão pegar esse copo d'água. Aí ele pegava o dedo assim no óculos, levantava o óculos, ficava olhando pra gente. Aí ele ficava com aquele olhar assim, já terminei a frase. Aí a gente ficava assim, será que ele percebeu que ele não terminou a frase? Aí eu falei, cara, eu dava tanta risada disso, e agora com o tempo, a gente fica dando risada dos outros, eu comecei também a engolir palavras. Eu acho, na minha cabeça eu já falei. Então, se tiver alguma coisa aí que eu engoli, vocês já sabem o que aconteceu. E pode mandar criticando aí no grupo, tá bom? É bom esse alerta pra gente ir evoluindo. Mas continuando aqui, pegando o nosso eixo. Então agora a gente vai falar um pouco sobre o teatro de animação. Essa evolução do teatro de boneco. Antigamente era só teatrinho de boneco. Mas esse teatro de boneco, ele começou a evoluir. Quando virou teatro de boneco, ele virou uma categoria dentro das artes cênicas, ele tem muito grupo que começou a se aprofundar. E ele é rico, gente. Ele é riquíssimo esse universo. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente fala de teatro de animação, que engloba tanto a todos os tipos de boneco, como a animação de objetos, pode ser esse microfone, pode ser esse copo, eu posso trabalhar com aqui o personagem, isso aqui é uma escultura que a gente fez da exposição, que está lá no nosso site também. Eu posso pegar esses bonecos, eu posso usar eles para contar, como a gente tem vários personagens folclóricos, a gente pode, com um contador de história, ele pode ir trocando a peça, contando em cima disso, tudo isso vem da animação. Mas o que eu posso falar para vocês do teatro de animação? Lá na primeira live, quando eu falei da história do grupo, que o grupo pertencia à igreja, que a gente era do Ministério de Arte Dom Bosco, que é o santo padroeiro dos artistas, então a gente mantém essa característica, e eu falei, o nosso grupo tem pessoas de várias crenças diferentes, que é o que faz o grupo ser tão forte. A gente tem espíritas, temos o pessoal de Umbanda, temos o evangélico no grupo. Isso é importante. E é importante para quê? Para que os nossos personagens da companhia, elas tenham vida, porque essas características vêm para os personagens também. E no nosso caso, a gente trabalha muito com folclore, com a cultura popular. Então a gente tem personagens que são ligados à igreja católica, são divindades, são santos. A gente tem a igreja, os padres. Da mesma forma, a gente tem o Preto Velho, a gente tem a Iara, a Iemanjá, a gente tem outros personagens que são do universo brasileiro, da cultura brasileira, que são ligados a denominações religiosas. Ela tem sua raiz lá naquela origem, ela veio junto com os negros para o Brasil, ela veio junto com os portugueses, com o espanhol. Então, isso é aproveitado, isso é utilizado dentro da nossa criação.
Mas quando a gente se afastou no começo da nossa caminhada, o grupo resolveu sair da igreja, o primeiro grupo, que era todo mundo da igreja católica, e a gente tinha os amigos que não eram, mas eles também gostavam de arte, a gente se juntou para criar a nossa companhia, que é a Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos. A gente achou que estava se revelando. E o interessante é que a gente descobriu o quanto que o boneco, o teatro de animação, nos trouxe próximo da divindade, da crença de algo maior. O teatro de animação, ele evolui. Eu vou dar um exemplo que é mais fácil de entender, que eu sempre falo quando eu estou trabalhando com crianças. Sabe o presépio que você usa no Natal? O presépio, ele tem origem na animação. O presépio, ele faz parte, a história dele aqui. O presépio, ele começa como? Ele começa com as pessoas narrando o nascimento de Jesus. Logo depois da morte de Jesus, eles vão narrando o nascimento de Jesus. Aí quando eles estão, narram o nascimento, a história de Jesus. Só que conforme vai sendo narrada essa história, eles começam a colocar objetos, criar figuras de barro, figuras de pano daquele período, e começam a utilizar essas figuras para estar ilustrando como era o acontecimento, como estava lá, como quando ele nasceu, os bichos que estavam presentes, os reis magos. E esse fato de contar história, que está dentro do teatro de animação, aí a utilização desses bonecos, começaram a criar os primeiros bonecos, e isso daí foi criando o presépio. Chegou um momento que virou tradição ter os personagens principais, as pessoas uniam, que todo final de ano montava, até chegar no que a gente tem hoje, o presépio, mas a origem dele veio da animação. Mas vamos voltar um pouco mais. A gente tem registro do teatro, dentro da área de teatro de animação, por exemplo, de templos egípcios que tinham aquelas figuras daqueles deuses, da divindade deles, articuladas. Existem muitos templos que os braços mexiam, a cabeça, e o sacerdote utilizava aquilo lá por trás, a voz dava o eco na estátua. E não é só no Egito, você tem isso, foi encontrado na Grécia, em várias outras civilizações, essa utilização de bonecos para catequizar, para falar sobre a religião, sobre a fé. E o boneco, por que ele tem essa questão do que encanta? Porque desde que começou a aparecer as primeiras manifestações, o boneco sempre teve algo de divino. Ele é um objeto que é ligado a um outro plano espiritual. Ele representa seres. Ele tem um ser humano que intercala, que faz essa ponte dele, tem. Só que ele, por si, ele tem esse simbolismo. Quando você vem para o Brasil, isso é muito forte, porque como a cultura brasileira religiosa é muito forte, eu sou mineiro, você vai para a região de Minas, qualquer casa mineira que você entra, você tem um altar no cantinho onde tem a Nossa Senhora, você tem lá a figura da Nossa Senhora, você tem os santos. A gente está acostumado a olhar para essas estátuas, esses bonecos, e usar eles como uma ponte para a gente conseguir focar aquilo que está além da gente, que está no campo espiritual. Então, o boneco ele tem essa característica de servir de ponte pro espiritual. Dando continuidade aqui, pessoal. Eu fiz uma lista aqui, porque são muitos nomes, muitas variações, então não dá para gravar tudo. A gente vai, com o tempo você vai adquirindo, gravando uma ou outra, mas para poder conversar com vocês de uma forma mais orientada, né? A gente tem uma linha de pensamento aí. Eu vou falar de algumas formas de teatro de animação, e aí eu vou citando algumas informações relativas a cada uma. Como eu estava falando da questão do presépio, como o presépio nasceu, como que dentro da cultura brasileira, que é muito ligada à religião, a gente está habituado a ver essas imagens dentro de casa, nos cantos das paredes, aqueles pequenos altares. O palco de animação, ele acaba sendo um desses altares de trabalho, assim, e esses bonecos representam essas imagens. Olha, a gente tem assim, uma técnica chamada bunraku.
Buraco é uma técnica japonesa milenária, essa técnica. Ela tem registro aí de, acho que mais de 2.000 anos. Você pode pesquisar, é uma técnica interessante. Ela está entre uma das mais complicadas assim, para animação. Visualmente, ela é linda. Ela tem um trabalho visual. E a forma de você animar, como que ela é feita? Você tem um personagem, vamos dizer, isso aqui é um boneco. Eu tenho um boneco aqui, que esse aqui é o nosso Papa Figo, o velho do saco, como a maior parte das pessoas conhece. Então esse personagem eu tenho o quê? Quando eu vou para o bunraku, que é essa técnica japonesa, a gente tem um mestre. No Japão, eles têm essas coisas milenares. Então o mestre bonequeiro deles, que trabalha nessa área, ele, para chegar a ser mestre, ele leva 20, 30 anos para ser considerado mestre. Ele é responsável por quê? Ele manipula a cabeça do boneco e o braço direito, que é onde você dá esse movimento e você dá a expressão. Essa é a posição dele. Depois, ele tem o primeiro ajudante, que seria aquela pessoa que está se preparando para depois virar o mestre. Esse mestre, esse ajudante, é o que trabalha com o braço esquerdo e com a manipulação da cintura. Ele que dá o jogo aqui e dá essa parte. E o terceiro ajudante manipulador é o que controla os pés, que vai fazer o movimento. Nesse teatro, eles se vestem de preto, tradicionalmente se vestem de preto. Então esse personagem, ele anda, ele respira esse movimento. Mas eu vou falar para vocês por experiência, que a gente já trabalhou com isso, a gente levou tanto tempo para conseguir movimentar o primeiro boneco. Já é difícil você pegar um boneco sozinho, que está na sua mão, para você fazer. Agora imagina 3 pessoas coladas, porque pensa esse boneco desse tamanho, e são 3 pessoas aqui, e essas 3 pessoas, elas têm que se transformar em uma. As 3 têm que se transformar no boneco, e tem que ter uma sincronia, uma concentração nesse processo, mas o resultado é lindo. Eu coloquei uma imagem desse boneco para vocês verem. Pesquisem, é bunraku, o nome está ali, é muito legal, muito visual isso daí. O presépio eu já comentei, a gente tem o teatro de sombra e o teatro de luz. Antigamente, a gente falava mais do teatro de sombra. O teatro de sombra, ele está entre os registros mais antigos que existem dentro da animação. Acredite-se que o teatro de sombra, ele começou suas primeiras manifestações ainda na época dos homens pré-históricos, nas cavernas, quando eles estavam dentro da caverna, a fogueira, a luz que refletia a sombra na parede, diziam que os anciões, isso daí é dentro da pesquisa, fala que eles começavam a usar a sombra para fazer, na sombra, representar animais, coisas do dia a dia e ilustrar as histórias que eles estavam conversando. Então o teatro de sombra está entre as manifestações mais antigas da animação. Só que ele foi evoluindo. De umas décadas para cá, a gente tem um grupo argentino, que eu não vou lembrar o nome agora, mas lembrando, eu coloco para vocês na edição, é uma referência deles, que eles criaram o Teatro da Luz. Eles inverteram, em vez de trabalhar só com as sombras, começaram a trabalhar com a luz. Não sei se era na primeira ou na segunda live, eu citei a companhia Circo e Arte. Eu falei sobre o trabalho lá do Anthony, do Edilson, do Nil, que eles estavam preparando um espetáculo novo chamado Luminous, onde eu falei que eles estavam trabalhando só com luz, trabalhando com LED e projeção, com projeção 3D para interagir. Isso já é uma variante do teatro de sombra, esse é o teatro de luz. E agora com a tecnologia, com os LEDs, com o laser, está dando um outro patamar, ele evoluiu mais esse tipo de teatro. E que dá um efeito muito legal também. Eu, pessoalmente, sou muito fã do teatro de sombra. E o teatro de sombra, ele está entre um dos mais fáceis para você fazer palquinho em casa, para contar a história para os seus filhos. Aí você pode usar tanto a projeção de sombra com a mão, como você pode fazer os personagens recortados, com varetinha. Ele é muito fácil, prático para o educador em sala de aula, dentro de casa para os pais. Então, se você quiser fazer, dá uma pesquisada. A gente tem material desse dentro do site nosso também, que você pode acompanhar lá e ver. Pegando aqui a nossa lista. O fantoche. O fantoche, quando a gente fala a palavra fantoche, todo mundo conhece. Normalmente o fantoche é aquele que você enfia a mão, tem aquela bocona. Esse é o fantoche, que ele é bem popular no Brasil e no mundo inteiro. O boneco de vara. O boneco de vara, eles são bonecos que podem ser de corpo inteiro.
do corpo, mas que em vez de você tacar a mão, você tem varas para manipular a mãozinha dele. Às vezes você taca a mão só na cabeça e você usa a vara para a mão. Ele tem várias variantes desse teatro de vara. Um que eu usei bastante também na época que a gente contava muita história, eu lembro da Vanessa, do Marcelo, que é um casal que a gente contou muita história junto, que eles eram de Taubaté. Hoje eles são missionários, eles moram fora do país, estão no Chile, não, eles estão no Peru, já faz acho que uns 6 anos, eles trabalham numa missão lá entre os índios e eles continuam usando. O Marcelo, ele era palhaço e a Vanessa era uma das melhores contadoras de história que eu conheci na minha vida. O jeito dela contar a história encantava. Até a gente que trabalhava com ela, às vezes a gente se perdia quando ela começava a contar a história. Durante a apresentação, você ficava prestando tanta atenção no jeito dela falar e na voz. E uma técnica que a gente usou bastante nesse período é os dedoche. Você faz um bonequinho pequenininho, encaixa no dedo. E é um brinquedo famoso. Você tem vários personagens que saem. Tudo quanto é tipo de personagem você acha para criança. Do Castelo Rá-Tim-Bum também tinha, né? No Castelo Rá-Tim-Bum também tinha, estou lembrando aqui. É verdade, o dedoche, ele é simples, ele é barato, ele é legal para você contar a história. A gente tem vários também, você coloca no dedo e sai contando. Uma história clássica para você contar que é facinho é dos 3 porquinhos. Lobo Mau, os 3 porquinhos. Ela é facinho aqui para você contar usando o dedoche. A marionete, todo mundo conhece. A marionete, ela também é que nem o burraco, é uma técnica complicada, que é a técnica do teatro de fios. Os italianos são muito famosos nesse processo. Eles têm um trabalho assim... Olha, eu falo pra você, se você der uma pesquisada nas lojas que você encontra na Itália, lojas especializadas, que são dos mestres artesãos que fazem esses bonecos, um boneco famoso é o Pinóquio. O Geppetto, ele era um marionetista, ele fazia bonecos para animação, então todo mundo conhece a história do Pinóquio. Mas a qualidade, o trabalho que eles fazem, as esculturas, e você tem no Brasil. Agora a gente vai em feira, é muito normal aquele que é só cruzeta, pouquinhos fios, que é aqueles brinquedinhos, que é a caveirinha, aquele fantasminha. Esse também é muito simples de você fazer em casa para você brincar com a criança. Mas esse teatro, ele alcança um nível. Você tem espetáculos desse daí que eles usam, eles fazem ópera com esse teatro, com esse tipo de marionete. E o legal da marionete é que ela é uma das que mais utilizam o cenário. Eu acho que é pela origem dela também, muito ligada à comédia dell'arte. Eles trabalham muito com aqueles cenários que se movem, que troca o fundo, que desce, sobe. É um trabalho difícil. Nessa categoria de animação, ele está entre os mais difíceis assim, de se manipular. A gente tem o Yang. O Yang eu gosto muito dele, que ele tradicionalmente ele vem de Bali, da Indonésia, que é a região mais forte dele. Ele é um teatro, ele usa bonecos de vara, usa o mesmo sistema de sombra, são recortados os contornos, mas a riqueza, se você pesquisar o teatro da Indonésia, de animação, a riqueza dos detalhes. Sabe quando você vê aquele documentário que você vê aqueles templos, aquelas pinturas coloridas? É impressionante o que eles conseguem fazer na silhueta de um personagem. Como que eles conseguem fazer aqueles buraquinhos para passar a luz por ali, essa luz refletir ali no palco para criar, e eles trabalham com cores fortes, um tecido fino na frente, que acaba ficando colorido, o teatro de som acaba ficando colorido. E eu gosto muito desse tipo de animação. Eu vou colocar um trecho para vocês na edição desse tipo de teatro. É o ritmo que eles têm. Eles têm um ritmo de movimentar os personagens, de colocar os cenários, e os instrumentos que eles usam, que é muito peculiar. Falar de instrumento, o bunraku, que eu estava falando japonês, eles também têm, fora esses três ali, o mestre, os 2 ajudantes que estão com eles têm toda uma equipe, com aqueles tambores gigantes, que vão ditando o som do espetáculo. Na Indonésia, isso é muito mais forte, porque a música deles é uma música, eu acho que ela é agitada, ela é animada. E é legal você ver quando eles colocam aqueles instrumentos criados, a maior parte é artesanal, e quando o mestre que está ali na frente do palco, ele está movimentando. Continuando, gente, continuando, me desculpa aí que a garganta grudou
Eu tomei um café no intervalo, ficou colado na parede da garganta, atacou. Mas vamos lá, eu estava falando para vocês desse teatro da Indonésia. No vídeo que a gente vai apresentar aqui na edição, quando estiver lá no ar, presta atenção, eu vou tentar colocar vídeo que dê destaque do movimento dos bonecos, por exemplo, principalmente as lutas, aquelas lutas com lança, como que é legal a sonoplastia deles intercalada com o movimento. E o ritmo que eles têm, que é um ritmo muito rápido. Uma técnica que eu lembro da época de escola, e eu usei também bastante, é a técnica chama velcômetro. Velcômetro é o quê? Eu lembro das aulas de catequese que tinha, quando tinha aula de religiosidade na escola, o professor meu da época, ele tinha um monte de personagens, de histórias bíblicas, e ele tinha um painel, e ele trabalhava com velcro. Ele ia contando, ele colocava uma casinha, colocava um personagem, ele ia narrando, colocava uma árvore. Colar, você vai colando e tirando o personagem, chama velcômetro. É uma técnica que está desaparecendo, faz tempo que eu não encontro nenhum artista nas viagens nossas aí que esteja utilizando ela ainda. Dentro do nosso, como eu falei, a nossa é o mamulengo. O mamulengo, ele é típico no Brasil, você vai encontrar ele mais em Pernambuco e no Distrito Federal, são as duas regiões onde ele é mais forte. Você vai ter as manifestações mais fortes dele. Ele é um teatro que ele viveu muito no sertão, ele trabalhou muito no sertão, na caatinga, ele é de feira, ele tem uma linguagem espetacular. Eu vou falar mais dele na próxima live. Eu iria falar nessa, mas não vai dar tempo, porque na próxima a gente vai entrar sobre a estrutura social do mamulengo. Aí eu vou detalhar um pouco mais esse assunto aqui dele, do mamulengo, da riqueza que ele tem e do contato dele com o povo, e a ligação que ele tem com o cordel, o teatro de cordel, e como ele é similar à comédia dell'arte. E isso é muito legal na hora que a gente for conversar, eu espero que vocês gostem, a gente vai também colocar material lá sobre isso. O mamulengo, ele tem o nome mais famoso no Brasil quando fala do teatro popular brasileiro, só que ele tem variações. Eu anotei algumas aqui, por exemplo, Babaú. Babaú é o nome do mamulengo, só que na região do Paraíba, no Brasil. Aí você tem o João Minhoca. O João Minhoca, ele está na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São as regiões em que ele mais se manifesta. Você também tem o João Redondo ou Calunga. Ele fica na região do Rio Grande do Norte. Aí a gente tem o Casimiro Coco. O Casimiro Coco, ele fica no Ceará, Piauí e Maranhão. São os estados com maior ocorrência da presença dele na rua. Dentro dessa coisa dos teatros, eu falei lá em cima do teatro de vara, mas tem uma outra variação do teatro de vara. Tem um chamado João Gostoso. O João Gostoso, eu vou colocar a imagem aqui só para vocês lembrarem, mas ele sabe quando você vai na feira, tem aquele bonequinho era de madeira antigamente, aí você tem a madeirinha, uma madeira aqui, aí tem um fiozinho, ele é tipo um equilibrista, ele fica segurando. E conforme você aperta a madeira embaixo, esse bonequinho ele levanta, ele roda. Isso é um tipo de teatro de animação. Aqui no Brasil ele tem o nome de João Gostoso. E uma variação dele que também vem do teatro de animação, que se comprava muito quando criança, eu tinha um burrinho, eu tinha um cavalinho, eu tinha um burrinho que ficava em cima do tamborzinho. Aí você apertava embaixo o tamborzinho, aí ele tinha a cordinha, aí esse boneco amolecia, chacoalhava, rodava. Esse é um tipo também de teatro popular brasileiro. E dentro da animação brasileira, do teatro de animação brasileiro, eu citei alguns nomes, mas são muitos para citar agora. Eu vou tentar deixar para vocês o link de uma cartilha que a gente tem que dá um panorama um pouco desse teatro que eu uso para as oficinas. E você pode usar o material também, ok? Aí eu falei para vocês de alguns exemplos de boneco, de manifestação de boneco, de formas de boneco, de regiões diferentes. Você tem o teatro chinês de animação, é fortíssimo e também milenar. O indiano é milenar. No Egito se usava. Toda a história da humanidade, como eu disse, lá nas cavernas começou a narrativa, o contar a história, todos fazem parte dessa família de animação. Mas por que a gente fala muito animação? É que com o passar do tempo, as companhias de teatro no mundo inteiro que trabalhavam com bonecos, independente do tipo, eles passaram a olhar os objetos de outras formas. Eles começaram a contar a história não só com boneco, mas com objetos. Eu fiz um trabalho com aquele Marcelo e a Vanessa que eu citei,
e tinha o Robson, que era o Robson Lanzelotti, que a gente fez um espetáculo dele, que chamava A Família das Vogais, que era um livro que ele escreveu, que eu gosto muito, que ele fala da família do A, E, I, O, que se casaram, eles adotaram a letra O, que era abandonada. É muito legal a história que ele coloca das vogais. E a gente contou essa história como? A gente eu fazia a animação, enquanto a Vanessa narrava, e o Robson, ele fazia a parte sonoplastia ao vivo. Colocava o banco, aí tinha a mesa, essa mesa eu tinha uma mala enorme de couro, e a Vanessa ia colocando, e trabalhava eu com o Marcelo junto. Conforme ela ia contando isso, a gente, lenço, você lembra quando você pega no circo, o macho vai tirando aquele monte de lenço? A gente tinha a mesma estrutura, a gente usou a mesma estrutura dos lenços. Só que aí eu e ele junto, enquanto ela narrava, a gente ia fazendo figuras e formas com os lenços. A gente usou o lenço que o mágico usava, usamos também a ideia daquela brincadeira de elástico que você vai entrelaçando nos dedos. A gente começou a usar isso para pegar lenço colorido e narrar a história, ilustrar a história que ela narrava. Isso é um exemplo de objeto inanimado. E isso foi crescendo. A gente tem companhias no Brasil que se especializou em pesquisar isso. Utilizar cubo, caixa, pedaço de cano e outra. Dentro desse teatro de formas inanimadas, né, que você vai animar ela, muitos grupos fizeram espetáculos, a gente também já fizemos uma experiência com isso, de você ter uma mesa como se fosse uma mesa de sucata, cheia de sucata de plástico. O nosso a gente usou cano. A gente tinha cano, conexão de tudo quanto é tamanho em cima de uma mesa, e conforme a história ia desenrolando, com essas conexões de plástico tigre, a gente ia montando. A gente montava personagens, figura, homem, animais, ia montando o personagem ali, enquanto estava narrando. E é uma forma interessante de teatro que chama muita atenção quando você trabalha com criança. Ele lembra muito a criação de Lego, o trabalho com Lego, que toda criança gosta e ama, que é um dos brinquedos mais antigos que a gente tem, tradicionais, né, no mundo inteiro. E também fizemos um trabalho com Lego. Esse a gente fez inspirado num grupo espanhol, que eles montaram um espetáculo inteiro com Lego. Eles criavam um cenário e os personagens durante a narração da história. E quando terminava, eles praticamente tinham uma cidade montada com os personagens. Então, isso é a evolução do boneco. Ele deixa de ser só os bonecos que você cria, personagens, figuras, silhuetas, e você começa a contar a história com tudo que está à sua volta. Com galho, com pedra, com caixa. Então, tudo pode ser narrado. Aí nasce o teatro de animação no contexto que a gente tem hoje, que ele envolve toda essa estrutura. O brasileiro, como sempre, a gente pegou praticamente todas essas técnicas de fora do país que eu citei para vocês, e quando ela veio para o Brasil, ela ganhou vida, ela ganhou características diferentes. Vocês vão ver bastante isso, porque na edição eu vou deixar o vídeo do Bunraku, eu vou colocar um vídeo de um mestre japonês trabalhando, para você ver o jeito deles, aquela seriedade japonesa, aquela tradição, que eles são mais duros, assim, robóticos, e vou colocar uma companhia de São Paulo maravilhosa, que ganhou vários prêmios, que faz o mesmo trabalho, e eu amo. E vocês vão ver como que eles dão aquele gingado brasileiro para uma técnica milenar. E isso você encontra em todos os outros. Toda vez que o teatro ele chega no Brasil, o brasileiro adapta ele. Até porque a nossa cultura é uma junção dos nossos índios, da história dos índios, dos negros, dos espanhóis, dos portugueses, de tudo que compôs essa nação. E isso reflete no trabalho artístico brasileiro. Gente, eu vou dar só uma pausa aqui, a gente vai passar alguns vídeos referente a isso que eu estava citando para vocês, e aí eu já volto só para a gente fazer o encerramento, que está ficando longo essa live aqui. A ideia não é essa, até porque a gente quer editar, deixar no tamanho que fique legal para você utilizar esse material depois. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pergunta, hoje eu não vou falar mais, mas se você quer saber um pouco mais sobre algum boneco específico, uma coisa, é só você colocar ali que eles vão anotar tudo isso, vão fazer uma ficha para a gente e depois a gente pode colocar, disponibilizar lá na página do projeto alguns textos referentes às dúvidas, tá bom? Fica à vontade aí na sala, eu vou sair um pouquinho, tomar uma água e já estou de volta aqui. Ok, vamos lá, reabrindo agora a nossa imagem, estou aí de volta.
Para finalizar, como eu disse, para não ficar muito longo, porque esse trabalho aqui, se a gente for estender, tem muito assunto. Se eu for pegar boneco por boneco, eu só estou assim, pincelando para vocês. Eu estou pincelando essas outras técnicas, essas técnicas de fora, esses outros mecanismos e formas de criar, porque isso tem relevância quando a gente fala sobre o processo criativo do nosso grupo aqui. O nosso grupo, ele, como eu disse, a especialização é o teatro de Mamulengos, teatro de rua. Mas a gente está sempre fazendo experiência, a gente está colocando outros personagens, outras formas, outras técnicas, encaixando as histórias, fazendo espetáculos mistos, usando 2, 3 técnicas diferentes, e a gente está evoluindo. Como eu já falei lá no começo, a gente vai expandir agora. Vamos fazer uma junção que vai ser novo para a gente. A gente vai colocar a projeção de imagem, imagem animada, computação gráfica. A gente vai trabalhar uma nova experiência que volta dentro do teatro, não deixa de ser teatro de animação. Aí é uma ideia, é como fazer desenho animado, só que no teatro, ok? Olha, gente, por hoje a gente vai parar. Na próxima live, a gente vai focar só no teatro de Mamulengos. A gente vai falar sobre o teatro de Mamulengo em si, a história dele no Brasil, a gente vai pincelar um pouco sobre a importância dele culturalmente, socialmente, e vamos falar da estrutura social, porque eu falei para vocês bastante, eu pincelei aqui, que a estrutura social desses bonecos ela é muito rica. Eu até citei para vocês como exemplo, numa das últimas lives, a gente falou sobre o Maurício de Souza, o bairro do Limoeiro, onde você tem a Turma da Mônica. Para quem lê, eu desde criança leio, para quem já leu, eu nunca parei para contar, mas eu acredito que ali nos gibis deve ser apresentado, se você pegar a coletânea, acho que deve se apresentar para mais de 200 personagens do bairro do Limoeiro. E eles vão de tudo, vão daquela turminha de amigos, tem os vilões, tem os heróis, você tem o anjinho, você tem o carteiro, você tem o médico, você tem o louco. Então, e se você pegar isso daí, você vai perceber o quê? Que a estrutura que ele usa é a mesma estrutura narrativa da comédia dell'arte. E isso se reflete muito no Mamulengo, na estrutura dele, e que cria o nosso cordel, esse teatro de cordel que a gente tem, que é uma origem que vem de influência da França. Mas a gente vai conversar sobre isso na próxima live. Gente, durante o processo aqui, a gente passou algumas imagens, passamos alguns vídeos. Lembrando você que esse vídeo, uma vez editado, você pode baixar ele, você pode compartilhar, você pode usar em sala de aula. A única coisa que a gente pede, se você for usar ele para algum trabalho, manda lá para a gente um e-mail. Não é para pedir autorização não, que já está autorizado. Só manda para a gente lá, que é legal a gente anotar aqui. Fala assim, olha, eu sou a Juliana, eu sou aqui do Paraná e eu vou estar apresentando um pouco desse trabalho de vocês para minha sala de aula ou para o pessoal do meu grupo. É só dar um toque para a gente saber o que está acontecendo, a gente também anotar. Isso é legal para a nossa história, para esse registro, tá bom? Muito obrigado. Eu vou estar saindo. A sala vai ficar aberta aí por uns 20 minutos aí para vocês conversarem. O pessoal está online aqui. Se quiserem conversar um pouco, perguntar, tudo que vocês falarem, eles vão estar registrando e compilando isso para uma próxima edição. Tá bom, gente? Fica com Deus e viva a cultura brasileira!